Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Maria Clara, eu sou técnica em geologia e estudante de graduação de geologia na UFBA. Eu, primeiramente, quero dar boas-vindas aos palestrantes, a todos vocês que estão acompanhando, que vão acompanhar a nossa mesa. Hoje se inicia um ciclo de eventos, um ciclo de palestras e mesas redondas organizadas pela Associação Baiana de Geólogos, a ABAS, que é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, o Diretório Acadêmico de Geologia, a ABMGEL. Hoje a gente abre os trabalhos com a mesa de títulos Geociências e Mercado de Trabalho e Mineração. A gente conta hoje com dois profissionais da área, que é o professor André Klamb e o professor Florivaldo Sena. Eu vou ler brevemente o resumo dos currículos deles. Primeiramente, o professor André, ele é formado em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se formou em 1996, onde concluiu seu mestrado em 2002. Trabalhou 7 anos com mapeamento geológico na CPRM. Após isso, ele entrou para a iniciativa privada, onde se dedicou ao ramo da exploração mineral por 12 anos, trabalhando no Brasil e no exterior, e há 5 anos integra o quadro docente do DGA-UFBA na área de exploração mineral e mapeamento geológico. O professor Florivaldo é geólogo e mestre em geofísica pela Universidade Federal da Bahia. Trabalhou 35 anos na Vale como geólogo e geofísico sênior em programas de exploração mineral. Ele participou da descoberta dos depósitos de ouro da Fazenda Brasileira e Cobre em Arapiraca, Alagoas. Foi diretor de exploração mineral na área de geofísica na Vicenza Mineração entre 2012 e 2013. O professor vem exercendo trabalhos de consultoria em diversas empresas de mineração e atualmente está exercendo trabalhos voluntários na UFBA, orientando alunos de graduação e pós-graduação em trabalhos ligados à exploração mineral. Ele também foi presidente da Associação dos Empregados da Docegel, diretor da BG e conselheiro do CREA-BA. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com os senhores hoje. Só reiterando, cada professor tem cerca de 30 minutos de fala. Logo após isso, vamos abrir para as perguntas. Mas vocês que estão aguardando a apresentação podem ficar confortáveis para mandar as perguntas no melhor momento. A gente vai estar organizando por aqui. Então é isso, um bom evento a todos e já já a gente se vê novamente. Obrigado, Maria Clara, Florivaldo. Ok. Prazer revê-lo. Posso começar, Maria Clara? Então, gente, eu agradeço a oportunidade, é sempre, né, um prazer falar sobre geologia, qualquer tema, né, e ainda mais numa época como essa, tá? Então, geologia e o mercado de trabalho. Então, essa é uma parte, né, que me interessa particularmente, né, porque nós geólogos, nós temos algumas vocações, digamos assim. Então, esse quadro aqui que está sendo mostrado aqui, onde você tem um geólogo ali, seria aquele tipo clássico, né, com um martelinho do lado ali, uma mochila, e tem vários ramos aqui dentro dessa área da geologia. Então, eu coloquei alguns aqui, de geologia, espeleologia, né? Você pode trabalhar com requerimento de pesquisa, área de consultoria, geofísica, né? Tem também a geologia médica, né? Que vai ser apresentado amanhã, tem geoparques. Então, essas questões todas, elas estão todas interligadas, tá? A meu ver, né? Poucas especializações dentro da geologia não estão, digamos, conectadas com o ramo da exploração mineral. Então, essa foto aqui, eu acho uma foto bastante emblemática, né, nos anos 80, uma foto lá de um geólogo no Alasca. Então, isso é tipicamente, né, o geólogo dos anos 80, né? Então, a gente poderia pensar que, né, não, esse tipo de descoberta, esse tipo de aventura, digamos assim, não mais existe. Eu tinha essa ideia 25 anos atrás, quando eu formei, mas hoje eu vejo que não, porque há pouco tempo atrás eu trabalhei nessas mesmas condições, né? Claro, eu não tinha uma arma do meu lado, mas exatamente desse jeito. Então, embora muitos dos depósitos superficiais ainda já estejam descobertos, ainda tem muita coisa para ser, né, descoberta. Então, né, o conselho que eu começo a dar aqui, logo no começo dessa apresentação, independente daquilo que você idealizou, né, para o seu curso, né, você formou às vezes pensando em ser um hidrogeólogo, se aparecer uma oportunidade para ir para a Amazônia, por exemplo, vá.
tá? Vá porque você não sabe o que vai, né, te acontecer de bom, digamos assim, com essa experiência que você vai pegar. Então, logo que eu formei, eu trabalhei na CPRM, fui para a CPRM, trabalhava na Savassi, que é um dos bairros melhores ali de Belo Horizonte, e não passava pela minha cabeça trabalhar em lugares, né, inóspitos, digamos assim, no norte do Canadá, na Amazônia, Amazônia peruana. Mas quando eu comecei a trabalhar nesses lugares, eu vi que realmente, né, você se sente muito mais completo tendo essa vivência. E isso te leva, né, a lugares mais longe. Então, não seja tímido de ousar sair da sua zona de conforto. Então, né, aos poucos eu vou conectando tudo que eu estou falando à questão da empregabilidade, digamos assim, que é uma palavra que está muito em moda, né? Então, nós temos aqui, né, cada uma desses círculos, são as profundidades de depósitos minerais encontrados. Então, esse é um quadro relativamente atual, 2020, tá? Então, a gente vê que a grande maioria dos depósitos minerais superficiais, né, uma boa parte, né, já foi encontrado de fato, né? Não sei quanto mais haveria para encontrar, mas, né, embora ainda haja muito que ser feito, né, nessas porções superficiais, né, a empregabilidade ela vai, né, de alguma forma, exigir que você tenha conhecimentos um pouco diferenciados daquele inicial, que era a bússola, o martelo e a lupa, embora aquilo ainda seja, né, muito importante e sempre vai ser. Tá? Nunca você vai perder aquele feeling do geólogo. Isso nunca vai acontecer, a meu ver. Por mais que a tecnologia se desenvolva, né, o feeling do geólogo, a percepção que ele tem, a bússola, martelo e lupa, isso sempre vai estar presente, né, em qualquer projeto mineral. Tá? Então, as partes que eu vou abordar nessa apresentação, elas começam de uma porção mais macro, de uma visão macro, tá? Uma visão global, que começa com o ciclo das commodities, vai para uma questão mais de país, né, que tem muito a ver com as políticas de governo, que favorecem a criação de empregos ou atrapalham, né, dentro do ramo da geologia, a vocação do Estado para a mineração, né, obviamente, se você não tem, né, uma geologia favorável a alguns tipos de depósitos, vai ser muito difícil de você conseguir colocá-los em produção. Né, parcerias com empresa, aí já entra a questão da UFBA em si, então eu estou dando um zoom in, né, global, país, estado, universidade, e você no final das contas. Então, cada uma dessas partes tem um papel dentro, né, daquela equação que vai determinar se você vai estar empregado ou não. E muito disso eu senti na pele. Né? Então, quando você entra na iniciativa privada, as coisas são diferentes, você tem uma percepção diferente. Quando você está na universidade, você tem uma percepção. Quando você está no Serviço Geológico do Brasil, você tem outra percepção. Quando você está na iniciativa privada, é outra coisa, a dinâmica é muito maior. Tá? Então, dentro desse mundo globalizado, eu não sei se vocês estão vendo aqui o meu cursor, tá? Nós vemos que, né, Estados Unidos e China, eles têm um papel bastante significativo dentro, né, desse GDP mundial, dentro de um PIB global. Estados Unidos e China se destacam. Parece que a China agora já, né, bateu os Estados Unidos. E depois você tem né, esses 8 países que se dividem ali entre essas, né, 8 colocações. Tá? Então, eu chamo a questão, eu chamo a informação aqui que Brasil e Canadá, eles têm um PIB muito semelhante. Tá? Então, Brasil e Canadá, eu estou citando Brasil e Canadá, porque ao longo da apresentação eu vou citar algumas políticas que ocorrem no Canadá e que não ocorrem no Brasil e que poderiam alavancar muito o ramo da exploração mineral. E, de novo, como eu penso na exploração mineral, ela tem um papel fundamental para puxar as outras profissões, seja meio ambiente, seja geotecnia, seja descrição de lâmina, consultoria. Então, a exploração mineral, ela puxa todas as outras com ela, porque são
né, são dependentes daquilo ali. Você tem que ter esses projetos andando para que todas as áreas da geologia possam avançar juntas, tá? Então, de qualquer maneira, o Brasil está bem na foto, digamos assim. Tá? Ele aparece dentre as 10 maiores economias do mundo. Então, dizer que não, o país não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, essas coisas não são bem assim. O Brasil ele tem um papel, né, de destaque no cenário econômico mundial. Então, eu queria apresentar agora essa palavra chamada commodity. Então, o ciclo das commodities, ele é muito importante, né, para nós geólogos. Por quê? Porque eles são cíclicos, né? A primeira coisa. Então, o fato de ser cíclico, ele quer dizer que a exploração mineral ela vai se dar principalmente quando, né, os preços estiverem mais altos, né, como agora, por exemplo, o ferro nunca teve em patamares tão altos como está agora. Tá, e vai ter um período de recessão, de menos emprego, por exemplo, quando você tem o preço das commodities mais baixas. Então, isso não é nem uma interpretação, isso é um fato. Tá? Então, quando você tem nesse período aqui, de 2015, digamos, a 2019, você tinha uma certa estabilidade, mas com os preços baixos. Tá? Então, daqui de 2012 para 2016, se você fizer uma estatística, certamente você vai poder dizer que, nesse período aqui, geólogos estavam sendo mandados embora, enquanto, né, de 2019 para cá, você teve uma contratação de geólogos. Então, desses formandos das últimas turmas, pelo menos aqueles que eu orientei, aqueles que eu tenho contato, todos estão empregados, tá? Então, porque existe um trend positivo agora, dado pelo aumento do preço das commodities. Tá? E esse preço das commodities, aqui então era o slide anterior, você tinha aqui um ciclo, tá? Esse ciclo, no caso ali, tem 10 anos, você tem aqui um outro ciclo, e você tem abaixo de 2000, mais ou menos, né, para ser específico, 1997, você tem esse marasmo aqui. Tá? Então, esse marasmo, ele tanto ocorre para o ferro, como para o cobre, quanto para o ouro, qualquer commodity mineral tem esse shift aqui, onde as coisas aqui são cíclicas ainda, como você pode ver, mas com uma ciclicidade muito menor. Tá? Isso indica o quê? Isso indica a globalização. Tá? Então, com essa globalização e a abertura da China, né, principalmente, que era um jogador que não estava nisso, então aí você teve uma mudança total nesse jogo geopolítico, que influencia, né, na questão econômica e que influencia em você estar trabalhando ou não. Tá? Então, essa visão global, a gente não pode esquecer, porque normalmente a gente culpa, né, a Agência Nacional da Mineração, a gente culpa o governo do Estado, a gente culpa o presidente, a gente culpa a universidade, mas cada parte tem, né, uma forma de ser também influenciado nessa empregabilidade, inclusive a sua atuação. Tá? Então, a empregabilidade do geólogo, principalmente de exploração, ele vai, né, de uma corrente que vai desde o micro, você, né, até o macro, que é o mercado de commodities global. Tá? Então, aqui o ouro também é a mesma coisa, só mostrando essa curva aqui, nitidamente, quando chega aqui mais ou menos nos anos 2000, você tem essa mudança, né, de cenário econômico global. E isso tudo impacta diretamente, né, o mercado de trabalho para o geólogo. Tá? Então, isso que eu falei aqui, está aqui muito bem explicado nesse gráfico. Tá? Então, né, particularmente, nesse ponto aqui da curva, né, eu não sei se vocês estão vendo meu cursor ou não,
mas eu vou arriscar. Nesse ponto da curva, em 2008, eu entrei para a iniciativa privada. 6 meses depois, foi uma catástrofe. Todos os geólogos estavam desempregados, todos, inclusive eu. Então, foi uma coisa muito complicada, foi um cenário muito difícil para todo mundo. Foram criados grupos no LinkedIn, foram criados, né, essas empresas de recursos humanos, estavam empacotadas de gente, porque realmente o dinheiro para a exploração mineral acabou. Depois você teve uma melhora e depois você teve novamente uma queda aqui em 2015, que foi com a chamada desaceleração da China. Tá? Então você vê que China e Estados Unidos, eles têm um papel muito grande nisso, eles podem brincar com essas peças de uma forma muito eficiente, né? Porque a China é a maior compradora de minério de ferro do mundo, então o ferro sai daqui do Brasil e vai direto para a China. Então, com isso, ela consegue manipular o preço do minério. Veja aqui que eu não estou culpando a China de maneira nenhuma, essa é a regra do jogo, entendeu? Essa é a regra do jogo. O Brasil poderia estar jogando esse jogo de uma forma muito mais eficiente, mas isso aí são questões, né, que não vão muito além dessa palestra. Tá? Então, o que isso, né, de forma concreta, como é que, né, que esses altos e baixos econômicos, né, das bolsas de valores, esses altos e baixos econômicos marcado pelo preço das commodities, marcado pelo preço das ações das empresas que trabalham com mineração, como que isso impacta de fato, né? Qual que é essa relação de gasto, né, em exploração mineral com o preço das commodities, tá? Então, primeiro eu queria chamar a atenção aqui, né, do Canadá, que está aqui, né, nessa cor, sei lá que cor é essa, uma cor, sei lá, cinza, azulada. Essa cor mais baixa aqui, essa cor que está depois do preto, isso aqui é só o gasto com pesquisa mineral, nesses anos aqui, só pelo Canadá. E você vê que isso é comparável, de alguma forma, com toda a América Latina. E nós temos Chile, que é um país muito pesado em exploração mineral, temos Peru, que é um país muito pesado na exploração mineral, temos Brasil. Toda a América Latina é comparável aos gastos de um país que é o Canadá. E que, como nós vimos no início né, da nossa apresentação, o PIB do Canadá e do Brasil são comparáveis. Entende? Você pode dizer, não, mas isso não tem nada a ver porque a população do Canadá é muito menor que a do Brasil, mas isso de fato não tem ligação, porque esse investimento é da iniciativa privada. Esse investimento aqui não tem nada a ver com o governo, isso aqui é iniciativa privada. Tá? Então, aqui, só para fechar essa parte, né, do preço das commodities e gastos em exploração mineral, nós temos aqui, né, em vermelho o preço do ouro, e nós temos aqui em amarelo os gastos com exploração mineral. Então a gente vê que há uma correlação muito nítida, né, quando o preço do minério sobe, a quantidade de investimentos nessa área sobe. E com isso, né, você contrata mais geólogos para trabalhar em projetos de exploração mineral, e aí você leva toda essa cadeia junto com o geólogo de exploração. Aí aqui algumas previsões, né, de futuro, né, como é que vai estar o preço do ouro. Então aqui são vários brokers, né, são esses economistas que fazem essas previsões, e a dizer por essas previsões, né, nós vamos ter uma leve queda no preço do ouro, né, nos próximos 10 anos ou algo assim. Tá? Então, quanto ao Brasil, então a gente saiu do cenário macro e estamos dando um zoom, né, um zoom in, né, até que vai chegar na sua pessoa, né, até na ponta do lápis de cada um de vocês. Tá? Então, essa é uma pesquisa feita no LinkedIn, se não me engano, em 2019, e eu acho interessante, porque ela mostra, né, um papel bastante importante, né, da mineração
dentro, né, dos empregos, dentro de um 100% ali de geólogos que foram pesquisados, 34% desses geólogos trabalham no ramo da mineração, diretamente. E, certamente, né, esses geólogos que trabalham e que fazem projetos no ramo da mineração, certamente estão puxando todas essas especialidades, digamos assim, né, uma vez que o setor de mineração é aquecido. Tá? Então, isso também, obviamente, que o petróleo também faz a mesma coisa, até com, né, uma eficácia muito maior, porque o gasto, né, de empresas de petróleo é incomparável com empresas de exploração, muito mais. Mas não estamos falando aqui de petróleo, estamos falando, né, de mineração de metais. Então, essa é a primeira introdução aqui. Tá? E se a gente for ver o gasto com exploração mineral, o Brasil, né, tem aqui 4%, você vê o Canadá, 14%. Então, novamente, a gente vê essa comparação, eu faço muito essa comparação com o Canadá, primeiro porque eu conheço o Canadá melhor, trabalhei no Canadá, e também porque eu vou dar um exemplo aqui, canadense, que faz com que a gente entenda o que políticas públicas podem favorecer, né, esse ramo. Então, porque se a gente for ver o PIB do Brasil, quanto representa a parte de mineração em relação ao PIB do Brasil, é 5%. Então, por que não é 10%, 15%, 20%? Nós temos potencial para isso, com certeza, mas para isso tem que quê? Tem que investir em exploração mineral. E investir em exploração mineral, você vai criar um setor que é aquecido, mas que poderia, né, estar com, né, com uma capacidade pelo menos 50% maior de geração de empregos. Tá? Então, como aumentar a empregabilidade? Tá? Então, isso é uma coisa que serve muito para o Brasil, tá? Facilitar a entrada de capital estrangeiro. Então, eu entendo que muito do que eu estou falando aqui, né, pode soar como algo que seria dito por né, por um dos ramos políticos, digamos assim, não vou nem querer citar nome, mas não é, não tem nada a ver com isso. Isso aqui, né, a gente pode discutir depois, né, eu não teria problema de responder nenhuma pergunta em relação a isso. Mas a entrada do capital estrangeiro é ela que move esse cenário todo. Então, quando a gente fala, né, do dólar canadense, por exemplo, nós precisamos entender que o dólar canadense, ele é do chinês, ele é do inglês, ele é do alemão, ele é do australiano, ele é do indiano, porque todos esses povos, esses investidores, eles estão no Canadá. Tá? Então, esse dólar canadense, ele é, né, a moeda do mundo inteiro, porque o Canadá é aberto a essa entrada de capital estrangeiro. Isso não tem nada a ver com corrupção, necessariamente. Corrupção é corrupção. Capital estrangeiro é capital estrangeiro. Então, a gente não pode confundir essas duas coisas. Incentivos fiscais para programas de exploração mineral. Bom, essa parte eu tirei da apresentação para não, né, para a apresentação não se estender demais, mas existem alguns incentivos fiscais, né, e aí relacionados à empresa de capital aberto, né? O que são empresas de capital aberto? São empresas que têm ações nas bolsas de valores, tá? Então, esses investidores, eles aplicando esse dinheiro nessas empresas de exploração, se as ações da empresa não subirem durante aquele ano em que ele, né, investiu na empresa, ele consegue deduzir isso do imposto de renda, por exemplo. Então, todo investidor tem já um incentivo para jogar dinheiro nessas empresas, e essas empresas, então, vão jogar dinheiro no subsolo. E aí acontece que as descobertas, tá? Então, isso é totalmente importante. E evitar a especulação de áreas requeridas junto à ANM. Então, a especulação é diferente de você requerer uma área, trabalhar nela, achar alguma coisa e vender essa área. Isso não é especulação, isso é o papel de cada um. Os pequenos fazem trabalhos pequenos e os grandes compram as empresas, né, compram os projetos
que tem mais chance de virar uma mina. Isso faz parte do jogo. Agora, você segurar, ficar sentado em 200 áreas, 300 áreas, porque você quer simplesmente vender essas áreas, isso é especulação. E isso teria que ser evitado. Então, como é que é evitado esse tipo de cenário no Canadá? Então, por isso que eu, né, citei, porque eu acho fantástico, eu acho uma coisa que funciona demais. Então, em primeiro lugar, né, a taxa anual por hectare. Então, todo mundo que já requereu uma área aqui no Brasil sabe que você tem que pagar uma taxa anual por hectare. Tá? Então, o que acontece no Canadá é que essa taxa, uma vez que ela é revertida em trabalhos no subsolo, quer dizer, uma vez que é essa taxa anual por hectare, né, você tem que gastar 30 mil, supor. Se você pegar esses 30 mil e jogar na mão de um geólogo fazer um mapa, entende? Você vai ter que, né, você não tem que gastar os 30 mil, você vai simplesmente pagar 15. Agora, se você não gastar o dinheiro com exploração, aí você vai pagar os 30, você vai pagar o dobro. Tá? Então, o que você prefere? Gastar 15 mil com um geólogo, ou um geofísico, ou fazendo uma amostragem geoquímica de solo naquela área que você tem de requerimento, ou pagar 30 mil para não ter nada, simplesmente para segurar a área junto ao governo. Então, isso é um incentivo violento. Daí, depois de 2 anos, você tem o que? Um acréscimo desse valor. Então, esse valor, a cada ano, ele vai aumentando, se você não entrar com nenhum trabalho na área. Então, isso imediatamente acaba com a especulação de áreas. A especulação é bom para quem? Só para quem especula. Tá? Isso atrasa o investimento no país, no Estado, em qualquer área. Isso é um atraso. Tem que ser combatido. E a nível de Estado? Então, a Bahia, né, eu posso dizer que a Bahia vai bem, obrigado. Né? Então, em termos de depósitos minerais, a Bahia é um dos estados mais fortes, digamos assim, em termos de Brasil. Tá? Ela está muito atrás de Minas Gerais e Pará, porque também não dá para comparar. Você tem Carajás ali no Pará e você tem quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então, são duas áreas mundialmente, né, desejáveis, digamos assim. Então, é muito difícil você, né, bater esses dois estados. Agora, a Bahia está muito próximo de ser o terceiro estado do Brasil em arrecadação, né, em CEFEM. Tá? Então, existem alguns pontos muito positivos, né? CPRM e CBPM são empresas ativas, né? São empresas ativas que estão sempre trabalhando aqui, trabalhando ali. Isso é uma coisa boa. Né? Até pouco tempo atrás, muitos projetos estavam sendo tocados com a universidade, né? A questão política não está muito favorável ultimamente, mas isso é uma questão cíclica, como eu falei. O emprego do geólogo é cíclico, então daqui a pouco isso volta de novo. A FIOL está sendo construída, para quem não sabe o que é FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Tá? Então, essa ferrovia ela vai escoar toda a produção do centro-sul da Bahia, e ali é uma região que tem minério de ferro, tem vários projetos de minério de ferro, principalmente, esperando para ter essa ferrovia funcionando e poder escoar a produção. Então, muitos projetos que hoje não são viáveis, eles vão passar a ser viáveis, né, no futuro próximo. E isso, de novo, reverte em quê? Em emprego para geólogo. Tá? Então, isso é uma coisa importante. E a Bahia também tem terminais portuários que conseguem, né, dar conta do escoamento dessa produção. Então, do ferro, né, dos produtos mais exportados em termos de Brasil, ferro é o número um. Nós temos aqui ouro, cobre, também muito importante, e alumínio. Nós temos agora um grande polo, que eu imagino que em pouco tempo vai ter várias minas ali já explorando alumínio também. Então, né, as perspectivas do estado da Bahia são perspectivas muito positivas. Tá? Além disso, se a gente pegar aqui a quantidade de alvarás publicados, então aqui é alvará de pesquisa. Tá? Então, em termos de alvará, Bahia está em segundo lugar. Tá? Então, o que é alvará? Alvará é quando você requer a área
e então você, né, depois de um período onde você requer a área, você recebe esse alvará, que é onde você vai conseguir dar início à sua pesquisa. Então, Bahia está em segundo lugar. Já em Cefem, em arrecadação, ela está em quarto. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que, obviamente, você tem um delay entre o investimento e entre essas áreas virarem ou não uma mina. Então, provavelmente, muito desse investimento que está sendo feito agora, né, no estado da Bahia, vai ser revertido muito em breve, né, em arrecadação, porque muitos desses projetos vão virar mina. Então, aí, Bahia passa a ser, né, provavelmente, né, você vê que a diferença de Bahia para Goiás aqui é muito pequena. Então, eu diria que em muito pouco tempo nós vamos ocupar, né, a terceira posição. E em 2018, 2019, nós estávamos na quinta posição. Então, já passamos Mato Grosso e daqui a pouco passar Goiás também. Bom, outra coisa que também, isso é uma questão que, né, que precisaria ser revista, a meu ver, eu peguei isso aqui com um colega ontem na CPRM, tá? Então, a parte, né, do estado mapeada 1 para 100 mil é apenas 48%. Tá? Então, né, um mapeamento geológico que permita às empresas de exploração mineral, principalmente as juniores, as pequenas, de tocar um projeto de exploração, é 1 para 100 mil. Tá? 1 para 50 mil, ótimo, mas 1 para 100 mil seria, assim, excelente. Então, a gente vê que ainda tem muita parte aqui no Estado que poderia estar sendo melhor aproveitada em termos de recursos minerais, se existissem folhas, né, mapeadas 1 para 100 mil. Então, se eu fosse, né, se eu estivesse envolvido em alguma dessas, né, dessas empresas governamentais em uma posição que permitisse dar pitaco, digamos assim, eu diria que vamos focar onde agora? Focar no mapeamento básico 1 para 100 mil na Bahia, principalmente onde estão esses buracos aqui, que são áreas, né, importantes. Tá? Bom, e agora, já quase no final da apresentação, né, a questão da UFBA e você, né, estudante recém-formado. Então, né, a UFBA tem se discutido muito essa questão da empregabilidade ultimamente, isso é uma pauta que vira e mexe, ela volta em reunião, não só em reuniões de departamento, mas também no boca a boca, na conversa de corredor. Então, isso é um ponto que está sendo muito discutido, tá? Inclusive, essa nova reforma do MEC que nós estamos fazendo agora, ela vai visar principalmente, né, essa questão mais prática, né, onde nós vamos criar cursos profissionalizantes mais para o final, né, do programa, né, no quinto ano. Tá? Existem diversas parcerias que foram feitas no passado, que por razões diversas foram interrompidas, mas que estão novamente sendo procurados, e também a iniciativa privada tem chegado muito próximo da UFBA, né, nos últimos meses, né, nós tivemos 2 grandes projetos que estão em vias de acontecer, né, a Olívia, né, diretora do IGEL, Olívia Oliveira, ela tem se posicionado muito a favor, ela tem corrido atrás muito dessas parcerias e tem dado certo, tá? E dos estudantes que eu oriento, né, todos estão fazendo estágio em empresas, né, relacionadas à mineração. E a avaliação de estágios em empresas de mineração, então isso é uma coisa que se tenta dentro do possível, obviamente, mas pela própria natureza do estágio, os alunos têm que se deslocar e ficar, né, longe de onde longe de Salvador. Então, isso às vezes é um problema que nós tentamos sempre que possível consertar. Então, gente, para encerrar, esse é o meu último slide. Então, algumas dicas aqui que eu não fiz como estudante, então já estou falando para vocês. Se você não fizer, quer dizer que você vai fracassar.
Mas eu posso te dizer que se você seguir isso, você vai, né, chegar num ponto mais rápido, tá? Então, aprenda pelo conhecimento, não pela nota, tá? A nota em si, não desvalorizando o sistema de provas, mas provas é uma coisa que eu particularmente não acredito muito, né? Eu não dou prova, acho uma coisa que não funciona, não diz nada. Valorize a prática e o campo, não só a teoria. Então, tem muito aluno que faz muito corpo mole na hora do campo. Isso tem um impacto em toda a sua carreira profissional, eu posso te garantir. Encare a universidade como um trabalho, eu vejo estudantes que têm essa personalidade, me admira, né, muito esses estudantes, eu não tenho, nunca tive, mas vejo que eles certamente, né, estão fazendo a coisa que é correta. Então, se a gente fosse imaginar que estaria pagando pela universidade, se você tivesse que pagar, você levaria 10 anos na universidade? Então, talvez não. Então, ter um pouco de responsabilidade maior com esse dinheiro público, né? Tenha seu kit gel, bússola, lupa e martelo. Então, isso é uma coisa que não é visto como necessário, né? Isso sempre é um papel da universidade. Agora, se você tem o seu kit, você se sente muito menos inseguro quando entrar no mercado de trabalho, com toda certeza. Porque trabalhar com uma bússola que você conhece e trabalhar com uma bússola que é te dada ali na hora é completamente diferente, tá? E, como exemplo, nós temos bússolas aqui no IGEL que tem o norte invertido. Pô, então você está achando que está lendo na agulha norte, você está lendo na sul. Então, se você não conhece a bússola, é uma bagunça. Se você conhece, tudo bem. E como profissional recém-formado, saia da zona de conforto. Tá? Não adianta, não se acomode, independente de você ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de profissão. Saia disso. Isso vale também para mim, que sou professor, eu tento sempre sair da minha zona de conforto, se não por bem e por mal. Mas sempre tento, porque senão você se acomoda, você dá um curso que não vai ser assim tão interessante depois que você passou 3, 4 anos dando aquela mesma aula. Pense que nos primeiros 2 anos você estará sendo pago para aprender, então não se melindre demais, porque até um geólogo ser, né, um ser completo leva tempo, tá? Assim como um lapidário, assim como qualquer outra profissão, um torneiro mecânico, leva tempo você, depois que você começa a trabalhar, de você realmente pegar, né, a entender a coisa. Agilidade em tudo que faz. Sexta à noite não é igual a segunda de manhã. E essas empresas de recursos humanos, isso tem uma diferença muito grande. Então, se for entregar alguma coisa sexta à meia-noite, é melhor do que entregar na segunda de manhã. E por último, gente, esteja preparado para o fracasso, porque geólogo é um ser fracassado, por definição. Um geólogo de exploração mineral, ele já nasce fracassado, porque 0,01% dos projetos que você vai trabalhar vão virar mina. Então, isso não é para qualquer um, você tem que estar com esse, com isso embutido na sua cabeça. Eu tenho um amigo que ele deixou de ser geólogo por causa disso, porque ele precisava de coisas exatas. O projeto tinha que ter um fim, às vezes não tem, tinha que ter um começo, às vezes não tinha. Então, a vida de geólogo é essa. Que mineral é esse verde aqui, professor? Não sei. Como é que você vai saber com uma lupa que mineral verde é aquele? Você só sabe se você passou 30 anos naquela área. Ah, mas tem um mineral vermelho aqui. Pô, pode ser uma granada, pode ser um hiperstênio oxidado. Entende? Você vai dar o melhor do seu chute, mas nunca vai ter certeza 100%, porque cada vez você está numa área diferente. E por último, gente, não se corrompa, tá? Porque isso aqui é uma sarna, é uma desgraça. Isso aqui é que atrapalha o país e é isso aqui que deixa nós, né, que temos um PIB, né, fantástico, ficar atrás de muitos países em várias outras áreas, tá? Então, muito obrigado. Era essa a minha apresentação. Como é que eu saio daqui agora, hein? Professor, acho que o senhor, prontinho,
Muito Ok. obrigada pela fala. Agradeço mais uma vez em nome das entidades que estão participando da organização desse evento, a ABG, a APAS, a BNG, os diretórios acadêmicos. Uma fala realmente muito importante, nos deixa cheio de ganchos aí, pensar no nosso Estado frente às empresas privadas, pensar no nosso Estado frente às próprias estatais, melhorar a performance brasileira. Então, enquanto estudante, sobretudo de início de curso, me sinto muito admirada. E é isso, muito obrigada. Fico agora com o professor Florivaldo. Inclusive no chat as pessoas estão bem ansiosas pela sua fala, o professor também está ansiosa. Então, muito obrigada e vamos Obrigado. nessa. Obrigado a vocês, obrigado pela participação, pelo convite da Associação de Geólogos. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente ter a participação de pessoas experientes e contar um pouco da história da minha vida profissional e, de certa forma, da própria ciência, da evolução da ciência durante os períodos, desde o período mais histórico até os períodos atuais, incluindo a associação, qual o papel que eu acho que a Associação Baiana de Geólogos deveria exercer em relação às geociências, tá ok? Então vamos em frente. Próximo slide. Ok, se a gente considerar a questão da variação de preço de ouro, como o André falou, a gente consegue verificar que, na realidade, desde os tempos históricos, desde 1722, com o trabalho escravo que foi trazido para o Brasil. Então, começaram a surgir as minerações de ouro lá em Jacobina, depois em Rio de Contas, e logo depois essa parte de escravidão cedeu o lugar, houve a independência do Brasil, e com isso a própria mão de obra ficou muito mais difícil. Mas mesmo assim a mineração continuou através de trabalhos que foram feitos em forma de garimpagem. Então, na zona de garimpo, principalmente no norte na Chapada Diamantina, apareceram algumas áreas interessantes e que o garimpo ocupou um espaço que é importante, que as pessoas, nesse caso, eram pessoas voluntárias, iam voluntariamente para o garimpo, e continuou, de certa forma, a pesquisa mineral evoluindo aí em forma de garimpo. Depois, já na década de 60, então, ou de 60, começaram a evolução maior da criação das empresas. Na década de 70, quando eu me formei, então, praticamente os geólogos tinham emprego para todo mundo, porque foram criadas a CPRM, o DNPM foi iniciado, acelerado, a CPRM, a própria indústria do petróleo, e houve um boom na mineração nessa década de 70. Na década de 80, caiu um pouco, mas foi compensada principalmente pelo preço do ouro. O preço do ouro começou a subir, e nessa época que foram descobertas as minas, por exemplo, de Fazenda Brasileiro, e que gerou aí uma grande atração de capital e de pessoal, de investimentos para a mineração de ouro. E depois, já na década de 2000, houve a descoberta a mineração de ouro caiu um pouco, as próprias produções das minas caíram, mas a produção de diamante começou a aparecer e a mina de Braúnas foi descoberta, e com isso gerou aí uma nova expectativa e um novo ciclo da mineração. Você vê que desde então, da época histórica até a época atual, e nós estamos, no momento, numa época de ascensão dos preços de commodities, de ascensão do preço de bens minerais, e, de certa forma, isso torna um aspecto importante para quem está começando a geologia no momento. Pode passar. Se nós olharmos aqui a mineração, nós vemos que as minas e ocorrências, aí tem um mapa da Bahia com todas as minas e ocorrências, principalmente de ouro, diamante, cobre, níquel, ferro na Bahia.
em Sergipe e em Alagoas. E a gente verifica que, na realidade, são aglomerados, são áreas mais favoráveis às mineralizações que são importantes do ponto de vista de exploração. Mas, pode passar o próximo slide, a gente vê que, nessa época, voltando à questão do garimpo, na década de 30, quando a garimpagem ela era ativa, então começou aí uma grande influência, na realidade, a minha influência começou já nessa época aí de 34, eu não era nascido, mas os meus pais eram garimpeiros. Então, em 34, tinha aí já o pessoal em garimpo, e tinha aí um senhor tocando sanfona, que era João Bento. João Bento era sanfoneiro. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela música Coronel Antônio de Bento é dessa família Bento. Então, eu vim de uma família, da família Bento, que era já uma família de garimpeiros. Então, o sanfoneiro João Bento, ele já tocava e ficava nos próprios garimpos, tanto garimpando como tocando sanfona e fazendo os forrós nessa zona de garimpo. Pode passar. Aí uma outra foto do próprio garimpo também, eram garimpos principalmente de diamante, e que João Bento estava ativo nessa região da Chapada já em 1934. Pode passar o próximo? Nesse período, as pessoas então faziam as suas festas, os garimpos eram motivados, e tinha os ternos, chamados ternos das camponesas. E nessa época já era em Cafarnaum, ali já na Chapada Diamantina, em 36, e eu tinha aí minha família envolvida também na questão dos garimpos na Chapada, e participavam desses ternos, dançando, que eram ternos folclóricos, de dança folclórica. Mas pode passar. Logo em seguida, todos se tornaram evangélicos. E aí aparece a minha mãe, de tranças, comigo no colo. Então, isso era em 1949. E acima da minha mãe, de tranças, está o meu pai, e abaixo de mim, então, as duas irmãs, Creuza e Noêmia. Então, essa época do garimpo já se misturava um pouco a questão do garimpo com as próprias igrejas que já faziam evangelização. Então, era uma época interessante, porque os garimpos já tinham uma parte cultural também já voltada ao próprio evangelismo. E essa foi o início da minha... Então, eu praticamente nasci dentro do garimpo. E isso foi uma experiência interessante para mim, que eu vou contar em seguida. Pode passar. E aí estou eu, numa fazenda chamada Passaginha. E como era filho de garimpeiros, meu pai tinha essa roça, e nós estávamos aí continuamente em atividade. Eu estudava em Juazeiro, e nesse período, na década de 60, em 64 exatamente, eu vi sair dessa porta meu pai preso pelo golpe de 64. Então ele foi preso, foi levado, e eu vi ele sendo arrastado pelos soldados, e ficou preso em Salvador, veio para Salvador, e graças à atuação de minha mãe, ele terminou sendo solto, e ela, de certa forma, foi heroína, porque veio a Salvador e conseguiu libertar, pedir às pessoas, e ele terminou sendo liberto. Mas nesse mesmo lugar, em 1968, eu estava aí sentado nessa calçada, e chegaram um grupo de geólogos. E esse grupo de geólogos, eles estavam conduzidos pelo professor Teodoro. E eu sentei e fiquei escutando, e alguém passou e disse, é um quartzito. E nessa expressão eu fiquei escutando, eu era ainda estudante no científico, não sabia o que fazer, ainda que profissão ia fazer engenharia, ou arquitetura, ou física. E aí, quando eu vi isso, o professor disse, você está fazendo o quê? Eu disse, eu estou estudando segundo ano científico. Ele disse, você sabe o que é geologia? Eu disse, não. Ele disse, pois eu vou lhe contar. Aí a gente estuda as rochas, estuda as pedras, estuda os minerais. E isso foi o suficiente para me estimular. Aí eu disse, não, daqui para mim, então eu vou fazer geologia,
E como eu gostava também muito de física, eu digo, vou fazer também como segunda opção física. Terminei sendo aprovado em geologia e depois fazendo mestrado em física. E aí nasceu o geólogo Florivaldo, já dessa origem, né, de garimpeiros, que terminou virando geólogo. Pode passar. Isso. E vim para Salvador. Em Salvador, aqui era um prédio da Escola de Geologia. Ele é um prédio no Canela, onde funcionava a Escola de Geologia. E dessa escola eu vi sair também, alguns, como ainda estavam em época de repressão militar, eu vi vários companheiros, vários alunos serem presos e arrastados dessa escola, porque eram ativistas políticos e a repressão política nessa época era muito grande. Então, a Escola de Geologia funcionou aí durante até 1969, quando foi transferido hoje para o prédio do Geociências. Pode passar o próximo slide. Mas eu, como era pobre, ia para essa residência do universitário. Então, morei aí os 4 anos, praticamente. Eu morei nessa era uma residência e era também restaurante de universitário. E nessa época o governo cedia hospedagens e alimentação. E várias madrugadas acordei aí às 3 da manhã para ir estudar. Tínhamos o restaurante atrás. Então isso foi a minha vivência em termos de estudante. Mas um período muito difícil, porque as dificuldades, andava daí da Vitória até praticamente o Geociências a pé, porque não podia pagar transporte. Mas era vida de estudante e, graças a Deus, fui muito feliz. Pode passar. Lembrando, então, que desse período, quando, voltando um pouco a essa época histórica, a gente vê que eu comecei a visitar aí as igrejas, comecei a conhecer Salvador. Eu fui conhecer a igreja de São Francisco, e logo depois eu fiquei sabendo de que grande parte dessas riquezas, né, da educação, da produção de ouro, que foi tirado principalmente da Chapada, enriqueceu grande parte para as igrejas, formarem aí as igrejas, e muitas vezes as igrejas mais simples, essa igreja que está na parte inferior, no slide, que é as igrejas dos escravos, e onde eles trabalharam, produziram toda a mão de obra para produzir todo esse ouro que ia para as igrejas dos ricos. Então, era uma época em que eu me conscientizei da importância da mão de obra na produção e vi como a escravidão teve esse papel assim muito importante do ponto de vista econômico, mas muito cruel do ponto de vista social, porque trouxe muita dessa mão de obra, foi de fato escrava, mas graças a Deus depois ela foi superada. Pode passar. Hoje, se você olhar a questão do setor mineral na Bahia, e olhando aqui a Bahia e o Nordeste, isso são os requerimentos que tem de pesquisa, áreas de pesquisa. Então, se você olhar, na realidade, na Bahia tem mais de 21 mil áreas requeridas. E no Piauí, mais 4. Então, se você olhar essa parte desse Nordeste, são mais de 35 mil áreas requeridas. E a gente começa a perguntar, mas será que tudo isso é exploração mineral? Onde é que está? Por que tem tantas áreas requeridas na Bahia? Eu fui fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada a partir dessa palestra e eu vou mostrar para vocês em seguida. Pode ser? Vejam que coisa interessante. As mineralizações de ferro, os requerimentos de lavras e tal para ferro, eles são mais ou menos 13%, do manganês 6%. E então daria em torno de 19%, mais ou menos, aí é ferro e manganês. Se você juntar ali o cobre com mais 4, 23, zinco mais 1,5, então vai dar uns 25%. Então 25% é toda a área, o que tem de requerimento. Mas observem que grande parte dos requerimentos, na realidade, na Bahia, estão na área de materiais de construção e numa área que a gente pouco conhece, que a mineração na realidade, pouco valoriza e sabe um pouco o que está acontecendo nesse mercado. Então, se vocês olharem ali os granulitos, requerimentos para granulitos, ardoses,
é 32%. Se você juntar lá mármore, são mais 4%, argila, quartzo, são mais 6%, então já vai para 40%, chega a quase 45% a contribuição de requerimentos na área para materiais de construção. E essa parte de revestimentos, que é uma coisa que me surpreendeu muito, que a gente conhece pouco dessa área. Eu me limitei sempre nessa área de metais, e até André falou um pouco sobre o número de requerimentos na Bahia, mas se você observar, na realidade, mais de 40% desses requerimentos estão na área de materiais de construção e uma área que a gente conhece muito pouco. Então, isso é, de certa forma, uma coisa que me surpreendeu nesses dados. E é uma área que a gente conhece pouco esse mercado de material de construção, conhece pouco, na realidade, muito é dominado muitas vezes por arquitetos, por engenheiros civis, e a comunidade geológica termina não avançando no conhecimento dessas commodities. Ok, pode passar. Então, se a gente vê, voltando então à questão das commodities na mineração, aí, conhecendo um pouco da mineração de cobre, a mineração de cobre Caraíba foi descoberta lá em 1874, e na realidade a produção começou em 79, e já foram extraídos em torno de 86 milhões de toneladas, mais ou menos minério 1,6, esses são os dados do Mineração Brasil, e a gente vê aí a anomalia muito importante. A Caraíba foi uma empresa de sucesso, na realidade, depois que ela foi criada, depois que ela passou a descobrir, passou por processos difíceis, inclusive a mina foi inundada, mas ela tem se mantido como uma empresa extremamente ativa e importante na mineração. Pode passar. Na mineração fazenda, em questão de ouro, a mineração fazenda brasileira foi descoberta na década de 70, e a gente vê que a mineralização foi descoberta a partir de levantamentos geofísicos, e foram selecionadas aí mais de quase 380 anomalias, e a fazenda foi descoberta, e o potencial estimado foi em torno de 100 toneladas de ouro, e vários depósitos foram descobertos. Mas se a gente observar bem em termos da descoberta, então tem algumas coisas importantes. Pode passar. As anomalias, grandes partes das anomalias, esse é um mapa eletromagnético, mostra as anomalias de EM, então muita parte das anomalias eram condutores que eram níveis grafitosos. Então eles foram descobertos, assim, os alvos selecionados mais promissores, a mina fazenda brasileira foi descoberta a partir de uma anomalia geofísica, mas foi fundamental o papel de um geólogo que viu que essa mineralização é importante, tem sulfetos, mas tinha uma coisa importante naquele sulfeto, ele tinha arsenopirita. Esse sulfeto, arsenopirita, foi fundamental porque a partir daí foi descoberto que poderia ter ouro, e a mineralização então foi incentivada e descoberta. O projeto quase passou a ser fechado, mas a descoberta de ouro foi fundamental. A participação desse geólogo, que não viu apenas a anomalia geofísica, viu a importância da mineralização, a importância ali da associação mineral, da paragênese mineral, foi importante nesse processo de descoberta. Depois, próximo slide, a gente fez IP, e aí viu que, na realidade, as brechas davam excelentes anomalias de IP, tudo. Mas foi importante nessa descoberta a participação do geólogo que viu que tinha arsenopirita, não era só os condutores, não era só a anomalia magnética, mas que tinham minerais de importância econômica, que com isso terminou viabilizando a descoberta da própria mina. Pode passar? Na mineralização de cromo, a gente vê que também elas são muito históricas. Os depósitos de cromo foram também descobertos na década de 60, praticamente, e depois, na realidade, as mineralizações elas tiveram um impulso muito grande depois da década de 70 e 80, quando a mineração, a Ferbasa passou a fazer pesquisa mineral,
e passou a ver que era importante a pesquisa. E aí foram feitos trabalhos de geofísica e a mineralização de cromo. Hoje o país é um dos grandes potenciais, continua sendo um líder na América do Sul na produção de cromo, e, na realidade, foi uma descoberta geológica, a partir de ocorrências, a partir de dados de levantamentos geológicos, que foi importante a descoberta desse depósito, e hoje a Bahia é esse grande produtor. Próximo slide. Na Bahia também a gente descobriu urânio, então foi também a partir de levantamentos aerogeofísicos, e nesse caso foi muito mais geofísica do que geologia. Então, as mineralizações de urânio foram descobertas a partir de um projeto Brasil-Alemanha, e que depois, a partir disso, foram trazidos esses helicópteros russos, que passou a fazer alguns levantamentos, e algumas linhas caíram ali na região de Lagoa Real, Caetité, e aí isso foi descoberto a mineralização. E a mineração de urânio, ela passa por ciclos, mas hoje ainda continua em fase de produção, e é alguma coisa que muitas vezes a gente fica um pouco afastado, porque a mineralização de urânio é pouco conhecida. Então, ela, na realidade, a mineralização de urânio traz um importante conhecimento, e importante para a região, apesar de muito cuidado, precisa ter muito cuidado com as questões de meio ambiente, mas ela realmente também traz uma importante contribuição na questão da mineração na Bahia. Próximo. Outra mineralização que também muito mais nova, muito mais descoberta principalmente pela CBPM, foi a mineração de níquel de Mirabela. Então, ela hoje está operada pela Atlantic Nickel e gera mais de 650 empregos diretos. E é uma mineralização, muitas vezes, que as pessoas não acreditavam muito. A mineração parecia ser pequena, mas, na realidade, com a sondagem, com os trabalhos de exploração, ela terminou virando uma mina importante e teve seus percalços, mas hoje continua também uma área em produção. Pode passar? Outra descoberta mais recente foi ainda dessa década de 2000, foram os diamantes de Nordestina. Na realidade, nós trabalhamos na Vale na década de 80, quando eu quase que virei Juquinho, estava fazendo sedimento de corrente, e nesse período a De Beers estava fazendo também amostragens de sedimento de corrente, de grandes volumes, procurando o diamante. A gente ficava nessa parte do verde aí do mapa, olhando mais as vulcânicas, mas na realidade a De Beers começou a fazer e viu que as mineralizações de diamante estavam muito mais nessa zona do cinza, nesses granitos. E a mineralização foi descoberta, a De Beers terminou não sendo atrativo o projeto para ela passou para a iniciativa privada, e hoje, na realidade, está sendo tocada pela Lipari Mineração. E realmente tem hoje um importante papel de importância econômica, a questão do diamante, e abrir uma perspectiva nova, inclusive para novas mineralizações, porque no Canadá aconteceu exatamente isso. No norte do Canadá, depois de descoberta uma mina, então apareceram várias outras a partir daquela que já tinha sido descoberta. Então uma área, ambientes novos que a gente teria abertos e que a exploração mineral poderia avançar. Pode avançar? Aí está um pouco da resposta geofísica. As anomalias são pequenas, isoladas, muito difíceis de serem pesquisadas, mas é um desafio que precisa ser ainda avaliado pelos geólogos, na exploração, nas empresas, ou até mesmo por aqueles que se interessem em fazer suas pesquisas próprias. Próximo. Um pouco qual o nosso papel na associação, da ABG, nós como geólogos. Em 88, quando a ABG, eu acho que poderia, assim, a associação, ela passou a década de 70 praticamente, foi a época de fundação. Nessa década de 88 foi a década de consolidação e de defesa, porque muitos empregados de empresas tinham sido
tinham sido demitidos, e o papel da associação nesse momento era fazer com que ativar a comunidade para que ela se mantivesse ativa. Eu acho que é um pouco desse papel que a ABG deve estar fazendo hoje, tentar reativar, tentar trazer as pessoas para se aglutinar em torno do projeto, para conhecer melhor a exploração mineral, conhecer melhor a mineração. E essa assembleia, ela foi aí especial, eu mexia com música na época e trouxe alguns colegas, esse flautista Álvaro Donato, e aí participamos, então, de um concerto que tocamos Mozart, que foi um cara que desafiou o pessoal da sua época, inovando. Então, eu acho que isso é um pouco do papel dos geólogos, inovar na exploração, inovar na forma de fazer, buscar novos mercados. Eu acho que isso é importante para a exploração mineral. Pode passar para o próximo slide? E aí estão algumas figuras que eram importantes, né? O Walter Mônaco, o Adalberto, o professor Telésforo, o Renatinho, que está hoje no CREA, né? E tem os líderes sindicais. Então, a Assembleia, vocês viram que a participação da Assembleia, a BG tinha uma participação ativa importante, que é necessário que a gente reative, não deixe os geólogos muito isolados, que a gente consiga aglutinar as pessoas para discutir os nossos problemas, as nossas dificuldades e o que está acontecendo em relação ao nosso mercado, que é tão importante para a nossa empregabilidade. Pode passar? Então, essa foi um pouco dessa história da BG, né, que eu falei, da década de 70, década de 80, e dessa década atual, do papel da entidade no desenvolvimento dessas questões do mercado de trabalho. Existe muito pouco questão, eu estava falando aí sobre o mercado de trabalho dos minerais industriais, a gente tem muito pouco trabalho estatístico onde que estão os geólogos, como estão mais na mineração, estão mais na indústria da construção civil, onde é que está essas questões. Eu acho que a BG tinha que fazer muito mais esse papel, entrar no próprio conhecimento desse mercado, fazer um papel aí de conhecimento da estatística da evolução do trabalho, que eu vi isso no Canadá, em outros países, onde as comunidades, as associações de geólogos se encarregam e fazem esse papel para mostrar a evolução do mercado de trabalho. E nós temos outras questões, a questão do mercado geológico, o mercado municipal, como é que isso pode ser desenvolvido? Será que a gente pode ativar prefeituras, conhecer um pouco a questão de meio ambiente, a questão dos estados, a questão federal? Eu acho que tem um campo muito grande de atuação do papel da Associação de Geólogos. Então, eu estou falando aí agora, principalmente para os dirigentes das associações de geólogos, para Vinícius, que já está assumindo esse papel. Então, nós precisamos conhecer o mercado geológico melhor, fazer estatística desse mercado, conhecer onde estão os profissionais. Eu acho que isso é um desafio que a gente precisa conhecer, medir, porque senão a gente fica um pouco, não, eu acho que a mineração, vamos trazer as empresas. Não, nós não conhecemos o nosso mercado, nós não conhecemos onde estão os geólogos. Estão desempregados? Estão aonde? Então, esse papel é fundamental. Eu acho que a ABG precisa e deve ter um papel crítico e importante nesse conhecimento do mercado da mineração melhor na Bahia. Próximo slide. Isso. Então, eu estou encerrando dizendo que a integração é a chave do sucesso na exploração mineral e do próprio conhecimento do mercado de mineração. E os geólogos e geofísicos na exploração são peregrinos que caminham numa trilha estreita e sinuosa nessas armadilhas, não é? Dessa geofísica de modelos muito matemáticos, sem um conhecimento geológico, e no meio de um pântano dessa geologia complicada e difícil de ser entendida, do mercado complexo, do mercado disputado na exploração mineral, mas que certamente a ABG deve ter esse papel fundamental no conhecimento dele e dar as diretrizes e conhecer isso melhor para os próprios estudantes e para a própria comunidade geológica, para mim que já estou aposentado, para os geólogos que estão na atividade, nós conhecermos melhor a história, a evolução e o futuro
do próprio caminho do mercado da exploração mineral. É isso, muito obrigado a vocês. Ok, eu acho que eu encerrei. Ok, professor. Maria Clara, muito com você. Obrigada. Agora eu entendo a ansiedade das pessoas no chat pela fala do senhor, porque assim, fiquei inclusive bastante emocionada saber da sua história, relacionada à história da sua família, a história da mineração no nosso estado e no nosso país. Então, muitíssimo obrigada, estou super inspirada. Enquanto Obrigado. O senhor falava, surgiram umas perguntas, eu vou colocar aqui para eu poder ler para o senhor. A primeira pergunta é de Ana Luísa Santos Sena, ela te dá boa noite, te parabeniza pela apresentação e pergunta: para saber se alguma mina ainda possa ser explorada, mesmo que já tenha atingido a sua vida útil, utilizam-se esses métodos eletromagnéticos? Perfeito, perfeito. Cada vez você, como o Lume mostrou antes, André mostrou antes, cada vez as minas estão mais profundas. Então você tem que inovar na tecnologia, no conhecimento. Então, os métodos magnetotelúricos são, sem dúvida nenhuma, ferramentas que precisam ser integradas à geologia. Quer dizer, é importante ter o conhecimento geológico, importante integrar os magnetotelúricos, os IPs profundos hoje, que estão alcançando 1 quilômetro, 2,5 quilômetros de profundidade, os próprios equipamentos hoje da universidade. O professor Dias desenvolveu equipamentos dessa efeito de frequência que podem ser desenvolvidos, e eu tenho trabalhado com Marcos Vasconcelos e com projetos para a gente tentar explorar melhor essa possibilidade, esse potencial dos métodos eletromagnéticos e também de polarização induzida, para a gente conseguir conhecer essas mineralizações que estão tão profundas. Porque muitas vezes as minas agora, é difícil achar minas mais aflorantes. Então nós temos que investir muito na exploração em profundidade. E na exploração em profundidade, você precisa conhecer não apenas geofísica, mas você tem que ter muito conhecimento geológico. Você tem que ser muito bom geólogo para fazer e conhecer a geologia em profundidade e poder fazer um furo de 1.200, 1.500 metros com mais segurança do que se você fazer sem o conhecimento geológico básico, apenas acreditando numa anomalia. Então é necessária a integração dessas duas questões. Obrigada, professor. A gente tem mais uma pergunta aqui, também de Ana Luísa. Ela te pergunta: como o senhor vê a área da pesquisa mineral para os futuros geólogos daqui a 10 anos? Eu acho que cada vez mais nós vamos precisar de geólogos. E geólogos que tenham capacidade de conhecer e de inovar. Porque a geologia é como a música, você tem que criar, você tem que não apenas tocar as suas partituras, se preciso, você tem que criar ferramentas novas, inovar nas suas formas de interpretação. Eu acho que por isso a geofísica, a geologia, elas têm um papel importante na mineração e no conhecimento dos novos depósitos, principalmente daqui a 10 anos, quando muitas das nossas minas vão estar exauridas e vão precisar muito de você, Maria Clara, muito de vocês, geólogos novos, que estão começando, porque eu acho que a mineração não acaba em mim, que estou aposentado, ela começa em vocês. Eu acho que isso é importante, porque a mineração ela vai existir a vida inteira. O mundo vai precisar de metais. Pode ser que os metais mudem, pode ser que mudem o conhecimento, a própria economia mude, demande novos materiais. E para isso vocês têm que conhecer a geologia e as ferramentas, a geofísica, para você conseguir encontrar as ferramentas adequadas para encontrar os novos depósitos. Vai ser sim necessário. Perfeito, professor, muito obrigada. Muito bonito como o senhor traz poesia para a nossa área, na sua fala. Obrigado. Tem mais uma pergunta para o senhor, de Marjorie. Ela pergunta: como você vê a importância geopolítica da mineração neste mundo de disputas por recursos naturais? Eu acho que a mineração ela vai ser sempre importante. E não podemos, de forma nenhuma, não podemos deixar a pesquisa mineral, não podemos sucatear as universidades, não podemos deixar que as políticas públicas inibam
os processos de educação, de formação de novos geólogos, de formação de novos profissionais, de geólogos, de geofísicos, desse pessoal que é tão necessário na formação e na descoberta dos novos depósitos. Então, é preciso que a política pública ela tenha esse papel, ela seja não provavelmente não mais ela como em si, como a gente ia fazer a própria pesquisa, mas ela tem que arranjar, dar os meios necessários, buscar. Eu acho que para isso as associações de geólogos elas devem discutir essas questões. Nós estamos discutindo geologicamente muito pouco e discutindo politicamente muito pouco. Eu acho que precisa política na mineração. Nós precisamos discutir política com P maiúsculo, no sentido de saber qual é o nosso futuro, o que é que a sociedade vai precisar, o que é que o Brasil vai precisar. Se nós estamos precisando, investindo tanto, tem tantos requerimentos na área de recursos, de materiais de construção, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos profissionais estamos buscando nessa área. Eu acho que isso é necessário. Para isso, nós temos que conhecer o mercado. Então, a Associação Baiana ela tem que conhecer esse mercado, tem que buscar as alternativas, avaliar, fazer estatísticas, procurar, ativar as empresas, buscar. Eu acho que esse é o papel da sociedade, porque daqui, nos próximos anos, a gente vai precisar muito de geologia, muito de geofísica, muito de geólogos, muito de geofísicos, muito de outros profissionais, de físicos, que também completam esse nosso quadro, né, de agrônomos, mesmo de pessoal de meio ambiente que tem um papel importante nessa sociedade nossa. Eu acho que é preciso que a gente aglutine essas questões. Eu tinha, nessa palestra que eu fiz na Associação Baiana de Geólogos, eu disse o seguinte, que naquela época, em 88, eu dizia, nós precisamos, mais do que nunca, conhecer e conhecer a música do nosso século, porque ela é atonal. A música do nosso século, os desafinados precisam também ser ouvidos. Não tem problema, você é desafinado, mas a música é atonal, você não precisa só estar tocando num tom, determinado tom. Então você tem que ouvir exatamente porque a crítica ela vai no sentido de se existem outras visões, você consegue melhorar a sua própria visão. Essa é a minha fala. Obrigado. Muito Não vou obrigada, falar demais professor. aqui. Olha, mas tem mais pergunta para o senhor, viu? Ah, não, que isso. João Carlos Sena, ele te dá boa noite e pergunta como o senhor enxerga a exploração mineral e a questão ambiental. Nós, geólogos, precisamos entrar muito nas questões ambientais. Nós não podemos deixar com que outras pessoas, que outros profissionais ocupem esse espaço e a gente não. Eu acho que todos têm espaço. Os geógrafos, agrônomos, os engenheiros, eles têm liberdade. Mas a gente, como geólogos, tem que também conhecer essa questão ambiental profundamente, porque nós somos que geramos as próprias minas. Então, se nós geramos, nós temos que conhecer não apenas o início da mina, nós temos que conhecer o final da mina, como é que elas vão morrer, como é que elas vão ser sepultadas, a gente vai deixar os defuntos expostos à flor da terra? Não, nós precisamos conhecer ele desde os seus estágios finais. Então, por isso, eu acho que os geólogos têm que entrar para valer nessas questões ambientais. Eu acho que a formação geológica deve incluir boa parte desse conhecimento geológico ambiental para que os próprios geólogos que se formem entrem nessas áreas sem nenhuma dificuldade. Porque nós somos os geradores. E se nós geramos os corpos, nós temos também que cuidar dos nossos defuntos. Eu acho que isso é uma questão importante na questão de mineração, falando de defuntos, os nossos minas que vão se usaria no futuro. Muito obrigada, professor, muito importante mesmo sua fala, o seu posicionamento, que ele não se ausenta, né? Mesmo falando de geologia, que poderia ser uma área avessa a esse tipo de posicionamento. Agradeço muito. A gente tem uma pergunta aqui para o professor André, caso possa colocá-lo no ar. Então, a pergunta é a seguinte, a pergunta de Vinícius.
De acordo com um dos slides do professor André, ele fala dos ciclos da mineração. Se não me engano, era de 12 em 12. Será que estamos entrando em um ciclo de alta novamente? Vinícius, isso é o que, né, os brokers e os analistas falam, tá? Então, provavelmente nós estamos entrando num ciclo de alta que vai levar mais aí uns 10 anos, mas isso é uma coisa que ninguém nunca sabe, tá? Então, se você é um investidor, se você é uma pessoa que quer investir seu dinheiro, né, eu diria, eu não sou investidor, também não entendo nada disso, mas uma boa opção seriam as empresas que trabalham com essas commodities que estão em alta, né? Então, ferro, principalmente os metais básicos, né? Ferro, cobre, níquel. Então, essa seria um bom palpite. O ouro, ele deve se manter estável, porque o ouro, né, ele tem um papel muito na questão da segurança, né? Seria uma poupança disfarçada. Então, eu acredito que estamos entrando num ciclo de alta, sim. Isso são o que os investidores pensam, né? Então, é capaz desses próximos 10 anos, digamos assim, ter um mercado muito favorável para a geologia. Eu acredito nisso. Sim, o professor quer complementar? Tem mais uma pergunta aqui. Posso colocá-la? Vem cá, me disseram que para eu ligar a câmera, eu estou com a câmera ligada ou não? Está ligada. Tá, sim. estamos lhe vendo. Ah, tá. Mais uma pergunta de Vinícius, agora ele pergunta para ambos os palestrantes. O que os senhores aconselham para os profissionais que estão na área e para aqueles que ainda estão na faculdade? Quer responder primeiro, Florival? Pode responder. Olha, rapaz, o que eu tenho para te falar primeiro é que assim, é que o caminho, muitas vezes, embora ele pareça um pouco tortuoso, né, a geologia é uma profissão que tem um mercado muito bom, tá? Então a geologia não é, né, eu prefiro não citar aqui, mas tem algumas profissões que são muito difíceis de ter emprego, os salários são muito baixos. Geologia não é. Geologia tem um bom salário, né? A categoria, o piso da categoria são 8,5 salários. Nós perdemos o piso por dificuldades, né? Por questões aí talvez políticas, o piso não está sendo pago mais como era antigamente, mas isso tudo são questões, são ajustes a serem feitos, né? Eu aconselho você a focar muito na parte de campo, porque por mais que a tecnologia venha, e ela veio para ficar, certamente, se você não tem uma base estruturada, de nada adianta você pilotar o computador se você não sabe aquilo que você está fazendo de fato. Tá? Então, eu aconselho você focar muito na parte prática, focar muito na parte de campo, porque depois, se acontecer de você ser, né, um geólogo né, de recursos, um geólogo de reservas, você tem todo aquele background que a geologia te deu como estudante. É muito difícil você pegar isso depois, entende? Então, não desiste, não entre nesse pânico que às vezes eu vejo as pessoas falando assim, é um pânico, é uma coisa horrorosa. A situação não está ruim para geólogo, está tendo muito emprego, esse último ano, principalmente, o que eu vejo de emprego chegando, assim, a gente, né, eu tenho um grupo dos alunos e ex-alunos, né? No final, ninguém colocava mais nada, era só oferta de emprego. Aí eu mudei o nome do grupo para o nome do grupo RH, porque só tinha oferta de emprego, né? Então, eu acho que o cenário ele é muito favorável para você que está formando agora, para você que está estudando e para você que é um recém-formado. É um cenário favorável para a geologia. Perfeito. Eu acho que, André, eu concordo com você, eu acho que realmente o cenário está muito favorável. E eu gostaria só de fazer um destaque, o seguinte, quando eu era estudante, eu questionava meu pai, porque disse, pai, mas será que eu não posso trabalhar? Eu gostaria de trabalhar, fazer alguma coisa. E meu pai, então, dizia, Flori, olha, o seu papel é estudar. Seja estudante,
aplicado. Estude, porque aquele que estuda, você hoje não pode não estar correndo atrás de emprego, mas deixe que, com o estudo, o emprego corra atrás de você. Então, é importante que, na realidade, você se prepare para receber o emprego quando ele vier. Mas, para isso, é necessário estudar. E estudar, na fase atual, é conhecimento. Então, não se pode parar o conhecimento da pesquisa, não posso parar. Vocês que são estudantes devem continuar a ser os melhores estudantes, se aplicarem assiduamente à questão do estudante. Quando eu terminei, contar a minha experiência profissional, quando eu terminei, como eu disse no início, tinha emprego à vontade. A CPRM tinha sido criada, a CBPM tinha sido criada, o DNPM estava contratando, a Petrobras estava em pleno... Mas eu terminei o meu curso e aí vi que existia uma possibilidade de fazer mestrado na universidade e eu achei que, mesmo com as ofertas de emprego, eu deveria, naquele momento, mesmo sendo pobre, mesmo sendo condições, mas eu achei que valeria a pena estudar mais. E isso eu acho que foi fundamental na toda a minha vida profissional, porque eu passei por várias crises. Na Vale, isso é uma crise contínua. A cada 10 anos, esses ciclos de mineração são contínuos. E a única coisa que eu acho que me salvou para ter me mantido firme na Vale durante esses 35 anos foi eu ter estudado um pouco mais do que o que eu deveria, do que eu poderia, na época, ter aceitado. Não, eu vou trabalhar logo, vou esquecer. Não, eu achei que valia a pena me preparar mais. E eu acho que isso me salvou toda a minha vida profissional. Estudar um pouco mais é sempre um caminho importante. Seja no seu próprio curso, se você não quiser fazer mestrado ou doutorado, mas se você se aplicar nos seus estudos e depois, se quiser se preparar um pouco mais, fazendo uma pós-graduação, eu acho que você se prepara mais para o mercado. Eu acho que isso é uma questão importante para vocês que são estudantes e que até que já estão no mercado de trabalho. Nunca é demais estudar mais. Estudar mais faz você mais feliz e faz você mais preparado para enfrentar as crises do futuro. Eu acho que esse é um conselho importante. É bom aproveitar as oportunidades, mas sempre é bom saber se no futuro você vai ter a sua empregabilidade muito mais longa, muito mais preciosa, e certamente isso vai ser um diferencial na sua vida profissional. Muito obrigada, professores, pelas respostas. Mais uma vez, eu quero agradecer em nome da ABG, em nome dos diretórios acadêmicos, da EL, da ABAS. Muito importante a gente ter estado junto hoje. Lembrando, como passou algumas vezes aqui pela tela, que esse é só o início de um ciclo de eventos, de atividades até a sexta-feira. Amanhã a gente tem a mesa de título Geologia Médica, um novo mercado profissional. Então, contamos com a presença de todos amanhã também. Muito obrigada, uma excelente noite a todos e uma boa semana também. Tá joia. Obrigado, Maria Clara. Agradeço. Parabéns, Florivaldo. Bom te ver aí. Parabéns, André, pela apresentação. Foi excelente, viu? Ótimo, gostei muito também. Obrigado, Maria Clara. Excelente sua intervenção aí, viu? Muito obrigada, eu que Foi agradeço. Tá joia, obrigado, Tchau, Vinícius. Até a também próxima. Toda a outra turma. Tchau, obrigado.